Eu nasci Pedro, mas hoje eu me chamo Luana. Com 13 anos eu já sabia o que eu queria, né? Ser transexual, a opção que eu tinha. Acho que todo mundo que que é trans passa pela homossexualidade obrigado ou não se encontrando ainda, né? Eu comecei muito cedo, então eu percebia que eu era muito novinha, eu tinha uns 5, 6 anos, eu já queria tomar banho com os meus tios, eu já tinha um pouco dessa... assim, hoje a gente entende que é um pouco, eu chamaria de malícia, não sei se é a palavra correta, mas tinha um pouco disso, de querer ver, de estar junto, aquele desejo. Então comigo começou muito cedo, pode ter sido até precoce, mas eu tive já esses desejos por meninos a partir que eu me lembro. Desde os 5 anos eu já tinha esse desejo. A transexualidade ela sempre vem depois da adolescência, assim, que daí é a hora que os hormônios começam a diferenciar o seu corpo, e aí você começa a se entender que você não é homossexual e você começa a querer buscar o seu eu, né? E foi quando eu descobri a transexualidade, mas eu deixei ela quietinha ali por questões de sociedade, de família, então eu acabei deixando ela quietinha. Ela veio eclodir mesmo, tem uns 5, 6 anos já, que daí eu já me desliguei de tudo e resolvi me assumir como eu realmente me identificava. É um processo assim, porque você vem de uma linha, né, a gente, vamos dizer assim, você vem como homossexual, aí de repente você fala, não, eu não sou uma pessoa homossexual, eu sou uma transexual. Eu não descobri a homossexualidade porque eu não me considero homossexual, visto que eu não me atraio por outros homens por enquanto, né. Eu tive que viver como lésbica porque era a única coisa que eu achava que era parecido comigo, né, não tinha uma vivência, nem na escola, nem na família, muito menos na televisão, para explicar o que se passava comigo, né. As únicas referências que a gente tinha era, no caso, ao contrário do meu, né, que são das mulheres travestis ou das mulheres transexuais, e o único exemplo que eu tinha dessa questão da transexualidade era isso, né, visto como que o único caminho seria a prostituição e a drogadição. Era a única informação que eu tinha e era a única informação que a mídia me passava. O que aconteceu comigo, que com 7 anos eu tive meu primeiro choque, e foi na escola, porque pra mim eu era um garoto, né, então essas introjeções de gênero, elas foram mais marcadas na escola, onde houve realmente uma grande separação do universo feminino e do universo masculino. Foi então que eu fui entender que eu não era como eu achava que eu era. Existe uma diferença entre sexo e gênero. Você tem teorias diferentes com respostas diferentes para essa pergunta, né? Acho que a ideia mais clássica é das teorias essencialistas, que dizem que, bom, o sexo anatômico definiria o seu gênero. A gente tem as teorias construtivistas, que vão dizer que não, né? Que o sexo anatômico não determina o gênero seria construído aí de acordo com, enfim, questões familiares, sociais, culturais, etc. Mas eu trabalho atualmente, né, com a teoria de uma filósofa americana, Judith Butler, né, uma feminista, que trabalha muito próximo à psicanálise, e vai dizer que gênero seria um composto, né, onde entra, então, vamos pensar gênero dividido em 4 elementos: sexo anatômico, a identidade de gênero, que é como eu me identifico, o desejo e a prática, né? Desejo e prática são 2 coisas diferentes, né? Então o gênero seria pensado nesse conjunto que abarca o sexo. Meu pai, uma irmã que eu confiava muito, assim, sabe? Aquela coisa de criança, que você é apegada. Foram as pessoas que me rejeitaram, foram as 2 pessoas. Eu tive uma discussão muito séria com ele. Aí eu disse pra ele foi a primeira pessoa. O senhor não tem um filho homem, o senhor tem uma filha mulher. Minha mãe me apoiou.
Ele foi o primeiro a saber. Eu saí, fui para casa da minha irmã, que eu morava com ela, me travesti. Ela me emprestou uma roupa, porque até então eu não tinha. E eu voltei. Então eu me travesti e já voltei de ônibus na época. Então foi barra. Eu voltei e ele levou um choque. 3 anos para ele se acostumar com a ideia. E depois passou esses 3 anos. Ele andou de mão dada comigo pelo centro da cidade, fomos fazer compra, e ele se acostumou, conheci meu namorado, aí foi tudo uma festa. Foi uma festa. Quando eu comecei a me interessar por garotas e assumir isso, né? A minha mãe contou que ela tinha ido ao psicólogo, que ela já sabia o que se passava comigo. Só que também ela falou, bom, na minha casa, enquanto você viver do meu dinheiro, você não vai se expressar dessa forma, né? Então foi tudo muito difícil dentro da minha família. Então eu tive que escolher o quê? Se eu quisesse ser quem eu realmente sou, né? Eu teria que ter uma independência financeira. Né? Então eu acho assim, ainda bem que ela veio cedo. Começar do zero, eu me senti assim, um nenê grande, vamos dizer assim, porque você tem que começar uma nova vida, né, na verdade, porque você começa por uma roupa feminina, você sai na rua, você se coloca para ser julgada, né, você se joga na sociedade pro julgamento, e isso acontece. É bem difícil, é uma coisa assim que é complicado tomar essa decisão, decidir por isso, de colocar o que você é por dentro, exteriorizar e falar, não, eu sou assim, e dar a cara a tapa pro mundo. Nós temos que partir do princípio, do ponto de vista jurídico, da questão da igualdade. Junto com a igualdade, nós temos que retratar a dignidade de todos. Então são 2 artigos fundamentais que essa temática, esse assunto exige. Tratar primeiro de dignidade da pessoa humana, artigo 1º, inciso 3º da Constituição Federal. Não por acaso, ele está exatamente no artigo 1º, pela importância do que representa, tratar o outro com dignidade. Essa dignidade não é só na questão do gênero, mas é na questão da dignidade do trabalhador, a dignidade do consumidor, a dignidade que cada um tem, merece e precisa ser observado. Não é apenas falar assim, isso está no texto da Constituição, que bom que está na Constituição. Não, isso precisa ter efetividade. Você tem alguma visão referente a emprego para trans? Eu tenho. Como que você vê? Eu não vejo. Emprego para trans eu não vejo. Eu vou, todo dia eu passo no mercado, eu vou ao posto de gasolina, eu vou ao banco, eu vou ao hospital e eu não estou vendo as pessoas trans empregadas. Ainda é muito marginalizado e a gente continua ainda julgando as pessoas pela aparência. Você acha que é preconceito? Não, eu acho que é puro preconceito. Se não é preconceito, não tem outro nome, né? Pode ser um desconhecimento. Eu já escuto muito um discurso e eu discuto depois que comecei a palestrar sobre o tema, né? Algumas pessoas que vêm pra mim e falam assim, nossa, a minha única vivência é a visão que eu tinha, né? De que essas pessoas fazem isso por escolha, de que elas são todas pervertidas sexualmente. É essa visão que é vendida até hoje, né? Então fala, é lógico, esse pessoal, quando vê a figura da travesti, pensa automaticamente em prostituição. Se pra ela é uma escolha, sou totalmente favorável. Agora, se pra ela é o único caminho, opa, eu sou responsável. Vocês que estão me filmando são responsáveis pela construção do preconceito. Quando a gente tem uma situação de violência, a gente não toma nenhuma atitude, nós somos coniventes. Então eu acho que a questão do emprego ela não existe ainda, é uma falta muito política pública. Assim que eu me formei, eu descobri que eu estava sendo chamado para ser professor, né? Então no caso um emprego público, né? Que mesmo sabendo que o preconceito está lá, a gente tem as leis que nos protegem. O que nós fizemos em Bauru foi implantar o Conselho Municipal, né, para o público LGBT e diferenciar alguns serviços para que a gente pudesse dar andamento numa política que fizesse uma abrangência nesse atendimento e quebrando paradigmas de preconceito, trabalhando mais próximo desse público, chamando esse público, né? Porque nós entendemos que a política ela é para todas as pessoas. A Semana da Diversidade, ela é municipal, a gente ajudou a construir, junto com a ABB, com o vereador Marcos de Souza. Isso é importante, porque Bauru acaba sendo um polo de referência, né? E o governo federal tem utilizado a cidade de Bauru como experiência, porque contempla leis municipais que dão garantia de atendimento para as pessoas, independente de gênero. O poder público foi a cereja do bolo. Ela
a Secretaria do Bem-Estar Social, quando nós fizemos a primeira reunião, quando fomos falar com o prefeito há 7 anos atrás, que nós queríamos promover esse evento da parada aqui em Bauru. Sentimos um pouco de resistência porque Bauru era aquela cidade conservadora e o prefeito falou: poxa, mas vocês vão realizar esse evento aqui na cidade? Será que vai dar certo fazer uma parada gay? Aí então a gente veio com essa ideia de fazer a parada da diversidade. Mas o principal momento que a gente sentiu a parceria foi quando a SEBS, a Secretaria do Bem-Estar Social, comprou a nossa briga. Ela falou: olha, isso tem a ver com o bem-estar social da sociedade e a gente está junto com vocês. E aí a SEBS, junto com o secretariado, envolveu toda a equipe para ajudar a promover a semana, para ajudar a promover o desenho da parada, a logística dos trios, o show de encerramento. E aí então, com a força somada com a SEBS, a gente chegou até o poder público, até o prefeito. E quando a gente ganhou o apoio do prefeito, entramos no calendário do Diário Oficial como um evento que encerra as atividades do aniversário do município, aí sim a gente sentiu que realmente a nossa parceria deu certo. Quando apontam aquele olhar, ele sabe e deixa passar. O salto dói, ele sorri, mas machucava desde omitir. A gente vai desconstruir um termo que as pessoas costumam usar, que é mudança de sexo. Ninguém deita numa maca homem e acorda mulher, né? Aí isso aí é uma adequação de corpo e alma, mente, como a pessoa quiser chamar. Então não é mudança de sexo, é redesignação sexual, o termo correto. Na verdade, a gente vai adequar o corpo com a forma que a gente se identifica. Eu pretendo sim fazer, e eu procurei o SUS, porque tem esse tipo de atendimento. Em Bauru não tem, mas em São Paulo tem, no Rio de Janeiro tem. Acho que mais pra cima, pro norte do país, também tem alguns 2 lugares que fazem esse tipo de tratamento. E aí você é acompanhada 2 anos, né? Primeiro faz uma triagem, depois você, identificada como trans, você é colocada no tratamento. E aí você faz 2 anos de terapia psicológica com uma equipe médica, daí tratamentos hormonais também. Aí depois, entre esses 2 anos, você é encaminhada para alguma cirurgia facial que você queira fazer, ou alguma cirurgia a de mama para quem não fez. Então eles vão encaminhando conforme dentro desses 2 anos e trabalhando você psicologicamente, porque não pode haver arrependimento, né? Uma coisa é irreversível. Então você tem que estar muito certa daquilo que você faz. É uma cirurgia assim, é considerada uma cirurgia invasiva. Você tem ter um tratamento muito forte em cima disso. Eu não aconselho quem tenha menos de 18 anos a fazer, até porque a lei do Brasil não permite, é com 21, não tem como mudar isso. Com 21 e 2 anos de terapia e laudo médico, para depois você poder fazer. Então eu acho assim, uma cirurgia dessa, muito delicada, que o seu órgão vai mudar, né? A sua cabeça não vai mudar e ela não vai acabar os seus problemas. A cirurgia, ela não vai vir, uma mágica e amanhã você é mulher pra todo mundo. Não, tem pessoas que vão te ver como trans, tem pessoas que vão te ver realizada como mulher e tem pessoas que vão te ver como uma louca que fez uma mutilação. Faz 1 ano e 5 meses que eu me hormonizo, né? No meu caso, eu uso o hormônio masculino, que é a testosterona, né? E eu fiz a primeira cirurgia, que foi a mastectomia, né? Que a gente fala mastectomia quando é um corpo feminino que se retira as mamas, mas nós, homens trans, preferimos usar o termo mamoplastia, que é uma cirurgia realizada em homens, né? Só que a diferença da nossa mamoplastia para de um rapaz cis, né? Que nasceu homem, é que a nossa, a gente diz mamoplastia de reduzir e de formar um peitoral masculino após essa redução, né? A gente não opta pelo termo mastectomia, porque ele remete a um corpo feminino. Espero para fazer minha segunda cirurgia e eu vou tentar pelo plano. Tanto que eu ia esperar sair minha retificação de nome de gênero e eu vou tentar fazer antes. Porque eu posso ter um problema aí de fazer uma cirurgia, que a segunda seria a esterectomia, a retirada dos órgãos internos femininos, muito importante. Esteticamente não, mas biologicamente, fisiologicamente falando, eu corro sérios riscos de ter câncer, né? Por causa da inserção do hormônio masculino no meu corpo. Tem a terceira cirurgia que um homem trans faz, que é a construção do falo, do pênis. No Brasil ela é experimental, ela é só realizada em São José do Rio Preto. Ela é experimental, então você entra numa fila, passa por um monte de processos. Em alguns países ela tem dado mais certo e tem sido realizada particularmente, mas aqui no Brasil, a do trans homem, a da genital, é só nesse hospital experimental. Precisou correr com a vida pra entender que ele era assim, comum de 2. A visibilidade, ela é importante em termos de
empoderamento dessas pessoas, né? Eu acho que também é importante para que pessoas trans possam sair do armário e ver que tem outras pessoas trans e que podem, enfim, aparecer socialmente, é legítimo, mas a visibilidade atrai muita violência também. Então eu sempre fico um pouco, como se diz, eu fico um pouco aflita, às vezes, com um excesso de exposição de uma questão que pode trazer preconceito e violência. Eu não acho ruim, mas eu acho que as pessoas têm que ficar mais alertas, né, ou mais atentas com a possibilidade de uma retaliação. Preconceito em relação às diferenças sempre existiram, existem e sempre existirão. O respeito é a chave para qualquer respeito e conhecimento, é a chave para quebrar qualquer tipo de preconceito, não só do pessoal da comunidade LGBT. Eu acho que de uma maneira geral, eu até costumo dizer que a classe LGBT, principalmente as trans, é o negro do século XXI, né? Porque a gente sofre o que eles sofreram. Eu acho que a gente precisa se enxergar enquanto ser humano, ver que nós somos iguais em dor, né? E como nós somos um país aí, com 80% da população crente em Deus, né? E qualquer passagem de Deus está relacionada com amor, acho que as pessoas poderiam deixar um pouquinho o discurso e ir para a prática, praticar esse amor. Ele se transformou.